A Páscoa, na verdade, ela é uma festa judaica, né? Ela não iniciou, por exemplo, com a morte de Cristo. Ela já é uma comemoração do Antigo Testamento, né? Que apontava para um sacrifício, né? Mas nós, na nossa Páscoa que nós comemoramos, nós justamente relembramos a morte de Cristo, a morte de Cristo e a sua ressurreição. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre, primeiramente, o poder da cruz. Jesus morreu na cruz, ok. Mas o que isso afeta nós diretamente na santificação? Como é que ela transforma, como é que ela nos traz uma mudança real? Para isso, nós vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 1 até o 5, faremos leitura nessa manhã, diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E é isso que nós faremos nessa manhã. Este poder. O que é este poder? Paulo, ele chega aos Coríntios, ele fica aproximadamente 18 meses. É evidente que ele somente não vai estar pregando isso. Ele fala outros temas também, nós encontramos isso nas cartas. Mas ele diz, a única coisa que me interessa, a única coisa que eu quero fazer saber a vocês é Jesus Cristo e este crucificado. Por que isso é tão importante? Nós vivemos, e décadas, quem sabe você abre a tua internet hoje, é muito mais fácil, né? Hoje nós temos muitos cursos de psicologia, de neurociência, e eles justamente estudaram, eles tentaram descobrir, eles tentaram buscar como os hábitos se formam. Pela ciência, por exemplo, diz que se você fizer alguma coisa direto por 21 dias, isso se torna um hábito. Mas palestras, artigos, livros tentaram justamente, isso nos últimos anos cresceu muito, tentaram explicar essa questão. Técnicas então são propostas, estratégias, promessas são feitas, mas conforme nós vamos lendo, e vamos buscando ver essas abordagens, a impressão é de que todo o poder para mudar está em nós mesmos, ou como se nós fôssemos umas máquinas capazes de fazer o auto-reboot, o auto-rebote. Mas, sei lá, a humanidade tem falhado nisso. Nós vemos, inclusive em muitas igrejas, elas tentam ensinar isso. Frequentemente nós ouvimos palavras de efeito assim, olhe para dentro de você mesmo, a força está dentro de você mesmo, o poder está dentro de você mesmo, mas parece que nada muda, não? Por exemplo, eu li uma frase em um artigo na internet, ele dizia assim, visualize mentalmente os passos de uma nova atividade, aproveite os momentos do dia em que há um aumento natural de noradrenalina, mude o ambiente para estimular novos comportamentos, mantenha o controle sistemático dos hábitos, então você vai ser uma nova pessoa, mas nada acontece. Essas práticas, elas podem até criar alguns hábitos, até serem bons, mas isso não é uma fórmula. E
a conclusão de todas essas questões do homem, do coaching, tudo essas questões é que isso leva a uma angústia, porque as pessoas elas não conseguem mudar, as pessoas não conseguem, enfim. Por exemplo, tem algumas diretrizes assim que às vezes nós ouvimos: beba um copo de água logo ao acordar. Evite olhar o celular antes do café da manhã. Caminhe por 30 minutos. Automatize as tuas rotinas. Quem sabe você vai conseguir mudar alguma coisa na tua vida. Mas eu pergunto, e quando nós não conseguimos fazer isso? Quando o homem não consegue, quando o homem fracassa na 10ª vez, aí vem a angústia, aí vem aquele sentimento de fracasso. Irmãos, nós tentamos muitas vezes, até mesmo como homens de Deus, nós falhamos quando nós não nos atemos, quando nós não somos como Paulo, quando nós não buscar a transformação através da cruz, através do Evangelho, e nós tentamos aplicar métodos humanos para as pessoas, nós apenas frustramos as pessoas. Hoje, se você abrir a internet mais uma vez, você vai encontrar milhares e milhares. Se você, por exemplo, está com o teu celular ligado agora, ligado não, mas muito provavelmente quando você chegar em casa e você começar a rolar o feed do Instagram, do Facebook, vários cursos de neurociência, de neurobranding, de essas coisas todas, de psicologia, vão aparecer no teu feed, porque, querendo ou não, o celular está escutando o que você está falando. Por quê? Porque tem pessoas interessadas em vender esses cursos milagrosos para curar pessoas, para transformar pessoas, e pessoas estão pagando pequenas fortunas por isso. Pessoas estão pagando, por exemplo, infelizmente isso vai para a internet, mas nós vemos um camarada vendendo cursos por mais de R$5.000, fazendo você acordar 4h59 da manhã. Ok, é uma bênção, é bom também, mas isso não tem poder efetivamente para transformar o nosso interior. E aí tem pessoas que pagam, mas é exatamente aí que reside a tragédia humana. Nós não conseguimos reconfigurar porque nossa vida ela está baseada no pecado. Nós podemos até mudar algumas rotinas, mas uma transformação real não se compra em um pagamento, em uma compra de cartão de crédito parcelado em 12 vezes. Uma transformação real, ela só acontece através da graça de Deus, através do poder da cruz de Cristo. E essa é a mensagem nesta manhã. É justamente neste ponto que a nossa fé cristã apresenta essa perspectiva. Romanos 6,6 vai dizer o seguinte: nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não fosse mais escravos do pecado. Irmãos, esse é o maior milagre de todos. Deus transformar o coração do homem, que é uma fábrica de ídolos, que é um coração totalmente alcançado pelo pecado, e transformar este coração em um novo homem, em uma nova mulher. E isso só acontece através da pregação do Evangelho, através do poder da cruz. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. É disso que se trata nesta manhã. Mas eu quero, antes de fazer algumas aplicações práticas, eu quero tentar entrar na pele de Paulo e tentar nos ilustrar isso nesta manhã. Como Paulo valorizava a cruz, a pregação do Evangelho. Como Paulo realmente estava preocupado em apregoar isso. A crucificação de Cristo, ela foi uma substituição única e definitiva do Filho de Deus em meu lugar e em teu lugar. Entenda isso. De modo que eu não precisasse sofrer, mas eu pudesse desfrutar uma vida abundante que Ele adquiriu para mim. Essa é uma perspectiva. Essa é uma perspectiva. Só que nós não podemos, na questão, no âmbito da justificação, essa explicação ela é suficiente.
Cristo morreu em meu lugar. Ele adquiriu a salvação para mim. Ele me justificou. E essa justificação, ela é definitiva. Ela é uma declaração jurídica. Ponto final. Mas em outro âmbito, nós precisamos olhar para a cruz como um sacrifício diário para mim e para você. Eu não posso simplesmente ignorar de que esta cruz, ela precisa ser operante dia após dia para mim e para você. Nós lemos em Lucas 9:23, por exemplo, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz precisa de negação, precisa ser, isso é uma ação, tem uma verbologia aqui. Quando Cristo morreu na cruz pelos pecadores, Ele não apenas tomou o meu lugar, realizando o que nós jamais poderíamos fazer, por exemplo, perdoar o nosso pecado, mas Ele também revelou o que nós devemos fazer. Nós precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo, caminhar para a morte. Nós vamos tentar explicar isso. Cristo morreu para nos salvar do inferno, mas não para apenas isso, mas para também nós poupar da cruz. Ele morreu para que nós fôssemos glorificados, mas não para que fôssemos isentos de ser crucificados. Entenda, Ele pagou a pena, Ele pagou a dívida. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Porque nós temos... Esses dias eu recebi uma visita em minha casa. E aí vem aquela famosa afirmação que eles fazem sobre uma igreja reformada. Ele falou: é verdade que vocês pregam que vocês foram salvos e agora vocês podem viver do jeito que vocês querem? Eu falei: meu irmão, se alguém pensa desta maneira é porque nunca ouviu o evangelho. Meu irmão, se você entende isso, é porque você nunca assistiu uma pregação inteira da nossa igreja, ou de algum dos nossos pregadores. John Piper, ele diz assim: para o cristão, a cruz de Cristo não é apenas um marco passado de substituição, é também um lugar presente de execução diária. Se eu entendo de que o meu pecado custou a vida do meu mestre, eu vou declarar uma guerra diária contra este pecado. Paulo, ele escreve, mais uma vez, Romanos 6,6, nós já lemos: o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não fossem mais escravos do pecado. Mas ele acrescenta lá no versículo 11, ele diz: assim também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, o que Paulo estava tentando dizer aqui: jamais permita que a cruz perca o seu poder de crucificar-te todos os dias. Não deixe que o velho homem ressuscite. Não deixe que o seu passado tome conta novamente na tua vida. E essa é a execução diária deste velho homem. Imagina. Os prazeres vão vir, a tentação vai vir. Isso não é uma dúvida referente à tua salvação. As pessoas pensam: parece que eu estou sendo tentado, parece que eu não sou salvo. O orgulho tenta tomar a minha vida. E aí você muitas vezes duvida da tua salvação. Não, isso não está relacionado a isso. Se você tem essa perspectiva de que você está tentando ser levado para uma vida de pecado, é exatamente essa perspectiva, essa conscientização que mostra que você é um filho de Deus. E qual deve ser a nossa reação? Lutar contra isso. Olhar para a cruz e dizer: não, essa tentação, este pecado levou o meu mestre para a cruz e ele já foi pago, ele já foi castigado. Eu não preciso mais me deixar dominar por este pecado. Jesus, ele suportou, diz da palavra de Deus,
a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Em Hebreus 12, 13, aliás, verso 13 ao 14 diz: saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, em outras palavras, se você desejar salvar a tua vida, precisa perder a tua vida. Se você deseja seguir a Jesus, você deve tomar diariamente a tua cruz, certo? Você precisa tomar a tua cruz. A grande tragédia da boa parte do cristianismo mundial, nós podemos dizer, é que a cruz, ela foi confinada ao passado, lá no Gólgota. As pessoas, elas pensam que a Páscoa, ela foi um evento apenas há 2000 anos atrás. Elas pensam de que a cruz, ela permaneceu no passado. Não, por isso até nós temos uma cruz aqui. Esta é a maior mensagem do Evangelho. É evidente, uma cruz vazia, mas alguém pagou um preço nela. Nós precisamos, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos refletir: esta cruz era para mim. Eu não precisei dar a minha vida, o meu sangue, porque alguém já fez isso por mim, mas eu preciso lutar com todas as forças para que aquilo que levou o meu mestre na cruz, que foram os nossos pecados, o nosso castigo, não domine sobre nós. Jesus, ele não foi banhado em um banho de sangue na cruz, para que hoje eu pudesse me banhar numa banheira de hidromassagem na feira de vaidades do mundo, diz um autor. Hoje nós temos muitas linhas teológicas. O Evangelho da Prosperidade, que diz que Cristo comprou para você uma vida de prosperidade, para você poder esbanjar, para você poder realizar todos os teus sonhos. Nós temos o Evangelho da Hipergraça, que diz que você não precisa nem fazer mais menção do pecado, porque ele já foi pago. Mas é uma declaração diária. Eu preciso entender que é uma ação diária. Por quê? Porque a Bíblia nos fala isso. O que Paulo estava tentando dizer aqui? Nós temos que entrar no contexto agora da igreja de Corinto. Paulo, ele evidencia aqui que a raiz de tanto orgulho, arrogância, ali em Corinto principalmente, estava no fato de que alguns não estavam permitindo que a cruz exercesse no presente, naquele momento, o poder dela. Eles acreditavam ter superado a cruz. A cruz pode até ter sido necessária para resolver o problema do pecado, mas agora, segundo eles, os coríntios, eles pensavam que eles estavam plenos, que eles estavam ricos, que eles eram sábios, que eles eram fortes, que eles eram os reis aos seus próprios olhos. A fraqueza da cruz, a loucura da cruz, a humilhação da cruz, eles pensavam que pertencia ao passado. Por isso que Paulo, ele foi tão irônico. Eu quero que você leia comigo. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, o verso 8. Vamos fazer leitura aqui. Paulo, ele usa um tom bem irônico para com os coríntios. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 4, versículo 8 diz: vocês consideram que já têm tudo o que precisam? Pensam que já são ricos, até já começaram a reinar sem nós? Gostaria de fato que já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo ao mundo inteiro, tanto para pessoas como para anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora, passamos fome e sede.
não temos roupa necessária para nos manter aquecidos, somos espancados e não temos casa. Isso são palavras de um apóstolo. O que Paulo está tentando dizer aqui? Paulo está afirmando aos coríntios que eles estavam equivocados ao pensar que Jesus morreu na cruz para que nesta era, nessa vida, eles pudessem desfrutar de plenitude, riqueza, dignidade real, sabedoria mundana, força. A cruz não é apenas um evento histórico, não. Isso não é alguma coisa que aconteceu apenas 2000 anos atrás, não, isso é um estilo de vida. A cruz, por isso nós defendemos a cruz, por isso nós pregamos a cruz. A cruz, ela pode nos dar, lembramos-nos disso, a cruz, ela nos deu o maior benefício de todos. Qual? Vida eterna, perdão para os nossos pecados. Por isso, tome a tua cruz diariamente, disse Jesus. Mas eles não, os coríntios não estavam tomando a cruz diariamente. Eles estavam tomando, sabe o que eles queriam tomar? O cetro, a coroa diariamente. Eles queriam andar como reis diariamente. Eles se sentavam no trono todos os dias. Irmãos, quando eu olho para algumas realidades, para alguns líderes que este mundo já produziu, esses dias, esse final de semana inclusive, isso não quer dizer também, você vai para a internet ou não. Um pastor mundialmente famoso está no Brasil, em Florianópolis. Sabe quanto custa um almoço com ele? Isso não é particular com ele, mas provavelmente mais de mil pessoas. R$700. Sabe como se chama esse homem? Benihim. Um cara mundialmente famoso pela pregação do Evangelho da Prosperidade, pelos seus espetáculos. Nós vemos homens, pastores, muito poderosos, que andam em seus jatos, que andam com seus supercarros, nas suas megas igrejas, sendo tratados como reis. Daí eu olho para Paulo, e aí eu olho, quem é que está errado? Paulo ou eles? Paulo ou eles? Alguma coisa não está certa. A cruz, ela não é para nos tornar reis. Ela sim, ela nos fez para nós tornarmos filhos do rei. Ela é um lugar de execução diária. E o que nós devemos, olhando para a cruz, executar todos os dias? Por exemplo, o orgulho, nossa arrogância, a nossa ostentação, inclusive a ostentação espiritual. Olha só, vocês já viram aqueles super santos? Tudo é pecado. Eles são os corretíssimos. Isso é um tipo de ostentação espiritual. A cruz, ela serve justamente para nos aniquilar. Eu consigo nada sem a cruz. Sem olhar para quem morreu na cruz, eu não consigo nada. Tudo que eu produzo, a Bíblia diz que é como esterco. As minhas obras de justiça sem a cruz são como trapos de imundícia, não servem para nada. Por isso eu não sou muita coisa. Mas o que eu sou através de Cristo, através da cruz. O que nós devemos executar todos os dias? A execução da nossa autoconfiança. Nós acharmos que nós vamos conseguir sozinhos. Não, eu sou tão santo que eu consigo sozinho. Não, eu não consigo nada sem a cruz. A execução do amor ao dinheiro. O dinheiro, ele não pode ser o nosso rei, ele é apenas um auxiliador que Cristo nos dá conforme necessário. Nossa execução ao status, aos elogios humanos. A cruz, portanto, ela não pode ser deixada no passado. O seu poder, ele é presente agora.
O que Paulo estava enfatizando aqui? O que Paulo foi fazer em Coríntios? Ele disse assim: eu decidi, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Meu irmão, você tem muitas coisas importantes, mas o mais importante é isso: saber de Jesus Cristo e este crucificado. Paulo diz: eu não estou tentando persuadir com argumentos persuasivos, eu não estou tentando persuadir vocês com grandes conferências, eu não estou tentando persuadir vocês com opiniões filosóficas, mas eu estou tentando persuadir vocês com a pregação do Evangelho, ponto final. Paulo, ele foi a Corinto 2 vezes. A primeira, versículo 1, diz: irmãos, na primeira vez que eu estive com vocês, não usei de palavras eloquentes nem de sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. A segunda está no versículo 4. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples, em vez de usar argumentos persuasivos e astutos. Isso nos mostra claramente naquilo que ele prega, na essência. Lá no versículo 1:17 de 1 Coríntios, ele diz assim: não, ele só pregava o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana. É evidente que havia sabedoria naquilo que Paulo pregava, mas não conforme a sabedoria humana. Quem era Paulo? Ele tinha uma mensagem poderosa, mas quem era Paulo? Ele descreve no versículo 3. Ele diz: eu fui a vocês em fraqueza, trêmulo, atemorizado, com temor e tremor, diz outras versões. Depois de ele afirmar de que a sua pregação não consistia com palavras de sabedoria, ele diz assim, que ele foi em demonstração de poder e de Espírito, e eu me firmei no poder do Espírito. Então, duas descrições como Paulo foi a Corinto. Primeiro, ele esteve entre eles em fraqueza, temor e grande tremor. E a sua mensagem foi transmitida em demonstração de espírito de poder. Qual era a fraqueza de Paulo? 2 Coríntios 10:10 diz, como os opositores descreviam Paulo. As cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoas ele é fraco e seus discursos nada valem. Ou na NAA diz, na versão NAA, as cartas são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e sua palavra é desprezível. Ele mesmo diz isso. Paulo não possuía uma aparência marcante e atraente. Alguns diziam que Paulo era baixinho, careca e barrigudo. Não sei. Olha o que ele diz, ele mesmo diz, em Gálatas 4, 13 e 14. Certamente você se lembra de que eu estava doente quando eu lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para vocês me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora, ao contrário, aconselharam-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus ou como o próprio Jesus Cristo. Esse era Paulo. Paulo, ele não tenta negar ou não tenta esconder as suas fraquezas. Isso tornava às vezes desprezível aos olhos de algum, mas ao contrário, ele se gloria no fato de que Deus escolheu ele como um vaso de barro para o efeito poderoso da pregação do Evangelho. Irmãos, não é o contrário que nós vemos hoje. Irmãos, muitos lugares, se você for, e graças a Deus isso não é somente na Arca aqui em Brasil, mas também em outros lugares. Se você não for aparentemente bonito, de terno e gravata, tem alguns que nem querem te ouvir. Mas graças a Deus aqui nós podemos ir de camisa, né? Claro, não de uma forma relaxada, mas... Ou se não tem um renome, o pastor não tem um renome, não vão ouvir o que ele tem para falar.
Se Paulo viesse, quem sabe, nas nossas igrejas hoje, ninguém não daria nem bola para ele. Mas esse era Paulo. Esse era Paulo. Tudo que ele queria, fazia em relação a Cristo crucificado. O que tudo isso, essa fraqueza de Paulo tem a ver com a cruz de Cristo? Porque é uma decisão. Paulo diz assim: eu não decidi saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado. Não significa que durante os 18 meses que Paulo esteve em Coríntios ele pregou só isso, mas ele pregou outras coisas. Ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo, as divisões que estavam acontecendo, o casamento, o celibato, a vida conjugal, a imoralidade sexual. Ele fala sobre muitas coisas, mas tudo isso ele lançava sempre sobre a cruz de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre a cruz de Cristo. Este poder que Paulo estava pregando. Muitas pessoas elas pensam sobre este poder e elas usam este versículo. A pregação de Paulo consistia em poder e demonstração do Espírito Santo. Eles atribuem a milagres, a sinais e maravilhas. Mas esse poder, quer dizer, Paulo ele fez sinais e maravilhas, claro que sim. Mas não parece que esse era o foco de Paulo ali. O foco de Paulo aqui, ele tem em mente 1 Coríntios 1,17. Pois Cristo não me enviou apenas para batizar, mas para anunciar as boas novas, não com palavras de sabedoria, porque a cruz de Cristo, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Qual é o objetivo da cruz de Cristo? Salvar. Anunciar as boas novas, a salvação do homem. O que mais Paulo desejava quando ele anunciava Cristo? Mais Paulo em sua vida era sair do caminho para que Deus pudesse agir. Paulo, se ele pudesse desaparecer para que Deus tivesse a sua glória, ele o faria. Paulo, ele queria sair para que a glória fosse de Cristo. Paulo, ele queria pregar e para que a glória fosse de Cristo. E hoje é o contrário, não? Vocês percebem isso? Eles preferem que Deus haja para que a glória seja do homem. Isso está totalmente errado. Tudo que ele queria era exibir a Jesus Cristo. Aleluia, este crucificado. Para que o poder da cruz pudesse salvar e santificar pecadores. Essa é a maior mensagem que nós temos. Exibir Jesus e este crucificado e a sua ressurreição. Essa é a mensagem da Páscoa. O que Paulo fez então? Como é que nós podemos ser efetivos então nessa mensagem? Morrer todos os dias. Morrer todos os dias. Morrer para a ostentação intelectual, morrer para a eloquência, morrer para as exigências seculares que nós temos. Hoje o mundo ensina que você precisa ser, tu precisa se impor, ok, para algumas coisas, mas quando se trata do Evangelho, nós precisamos diminuir, morrer para eles, morrer para este mundo. E agora eu quero fazer algumas aplicações práticas, somente para tentar resumir. Como é que a cruz, efetivamente, ela pode nos mudar diariamente? Em primeiro lugar, a cruz, ela nos revela a gravidade do nosso pecado. Não é verdade? Isso rompe com essa ideia de que o pecado não é tão ofensivo, não. A cruz mostra o custo real do pecado. O salário do pecado é a morte. É a morte. Quando nós olhamos para Cristo crucificado, nós percebemos que os nossos pecados, inclusive aqueles pecados que nós carregamos em segredo, eles não são tão inofensivos assim. Eles são graves e eles são suficientes para requerer o sangue do Filho de Deus. E eles foram suficientes. Foram os nossos pecados que levaram Jesus sobre a cruz. Então, isso são aplicações práticas, preste muita atenção nisso. Quando você for tentado a se render novamente a um hábito de escravidão do pecado, volte-se para a cruz.
olhe para a cruz. Lembre-se da cruz. Olhe o preço que foi pago por este pecado. Deixe que o horror da cruz destrua a sedução do pecado. O pecado, quando você olha ele é doce como mel. Mas quando ele é consumado, ele é amargo como fel. Lembre-se, este doce não é exatamente o que o pecado é. Ele é tentador, ele é atraente, mas quando ele é consumado, ele se torna amargo como fel. Ruim, desastroso para as nossas vidas. Então, lembre-se, a cruz revela a gravidade do nosso pecado. Em segundo lugar, a cruz nos liberta da necessidade de nós provarmos o nosso valor. Né? Nós vivemos em um mundo que nós precisamos, volta e meia, nos autopromover, ou você precisa se colocar na sociedade. Não. A cruz, ela nos diz o seguinte: você já foi aceito, você já foi amado, você já foi redimido. Não por mérito, mas por graça. A cruz, ela insere essa ilusão de que nós salvarmos por nosso esforço. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, aquilo para ser aceito por Deus, para ser salvo por Deus. Nós precisamos melhorar a nossa performance para ser... Não, esqueça isso. Você foi salvo pela graça, você já foi aceito, você foi adotado como filho. E nada vai roubar essa tua identidade. Então você não precisa provar nada para ninguém. Não é pelo teu mérito. Em terceiro lugar, em último lugar, a cruz nos chama para uma morte diária. Isso nos dá uma estratégia para lutarmos contra o pecado. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso nos diz que uma vida cristã normal é uma crucificação do nosso eu. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, hoje muitas vezes nós buscamos isso. Por isso pessoas pagam cursos, muitos cursos na internet, né? Os Pablo Marçal da vida, 12 vezes, porque eles esperam uma transformação diária. Sabe por que muitas igrejas fazem muito sucesso? Entendam como quiserem, se é uma crítica ou não. Promovem encontros com Deus, por exemplo. Porque lá se diz que você vai ter uma transformação. Uau! Ou transferência de unção, é uma coisa que sempre esteve em alta. Que você vai receber algo imediatamente. Uau! E as pessoas pagam caro por isso. As pessoas vão, por exemplo, neste final de semana aconteceu, eu acho que você não vai postar esse vídeo na internet. Esse final de semana aconteceu, por exemplo, uma conferência em uma cidade turística aqui no nosso Rio Grande do Sul, onde milhares e milhares de casais foram lá, porque eles acreditam que eles vão participar de um culto e o casamento deles vai, melhorar, vai se transformar imediatamente. A cruz nos lembra de que nós precisamos tomar a cruz todos os dias. Todos os dias. Então essa transformação instantânea, ela acontece uma vez só, que é a nossa filiação, a nossa justificação. Mas agora a mortificação deste pecado, de nós transformarmos dia após dia, de nós renunciarmos o pecado, é diário. É uma luta constante. Paulo, ele vai chegar ao ponto de dizer assim: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa ele se propõe, de buscar todos os dias. Meu irmão, nós não vamos sair nesta manhã aqui perfeitos, mas melhores. Porque nós ouvimos uma palavra, e em cima desta palavra nós vamos mortificar, nós vamos lutar, nós vamos batalhar para que nós não sejamos mais escravizados. Não estamos falando acerca da salvação, estamos falando acerca da santificação. Santificação. Então, hoje nós estamos tomando a nossa cruz. Sim, não é um caminho fácil, mas é o caminho pelo qual o poder da ressurreição se manifesta em nós. Precisamos provar e ver.
tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Isso é todos os dias. Todos os dias. Eu sei que é bastante conteúdo para nós colocarmos dentro da nossa mente. Mas, morra todos os dias para este velho homem. Lutero, ele diz que, essa é uma palavra célebre dele, ele diz que, eu pensei que no dia do batismo, o velho homem tinha se afogado. Mas depois eu descobri que o miserável sabia nadar. E é verdade. O nosso velho homem, nós nos tornamos uma nova criatura, mas o homem do pecado, ele nos persegue. Mas o poder da cruz é nós matar o pecado todos os dias. Entenda uma coisa, nós pregamos isso aqui há 14 dias atrás. Nós não estamos livres da presença do pecado. Quer dizer, o pecado ele perdeu efetivamente o seu poder sobre nós. Ele não pode nos dominar mais. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Mas por que nós pecamos? Porque o pecado ele está presente sempre, sempre. Ou aqui alguém é perfeito? Alguém não tem nenhum resquício de pecado mais? Eu creio que todos nós temos.